Oi, galerinha, tudo bem? Vamos lá para mais uma semana. Essa semana vai ser um pouquinho diferente, vai ter algumas coisas especiais e a gente vai dar continuidade então falando sobre os parques. Então, além das praças nas cidades, tem alguns parques que são públicos, tá? Eles são grandes espaços coletivos onde as pessoas podem conviver, descansar, caminhar, estar em contato com a natureza, alguns tipos de animais e também plantas. Esses espaços também são usados para grandes eventos públicos, como apresentações de músicas e feiras. Agora não, né? Porque estamos em isolamento social, mas para isso eles são usados também. Nós temos aqui alguns exemplos, né, de que outros tipos de parques localizados fora aí da cidade são maiores e usados para preservar, então, animais silvestres, a vegetação natural, nascentes de água. E esses aqui são dois exemplos que nós temos, então, desses parques que são usados para isso, né? Então, são parques em São Paulo, que tem aí uma vegetação bem grande, né? Bastante árvores, folhas, flores e também, claro, algumas espécies de animais. Nós podemos observar bastante a natureza, aprender a respeitar, a preservar. E aqui no Brasil, no nosso país, existem muitos parques que são importantes para a manutenção dessa natureza. Então, nós temos aqui um exemplo de dois deles: um parque nacional na Floresta Amazônica, que é uma área dedicada então à conservação e proteção da natureza. Olha quantas árvores verdinhas que tem aí, né? E um Parque Nacional da Serra da Canastra, localizado em Minas Gerais, que ele tem muitas nascentes de água, ou seja, onde começa um rio. E ali tem muitos animais silvestres, né? Muitos animaizinhos aí que fazem parte da nossa natureza. Então aqui é um exemplo, né, de dois lugares bem importantes que nós temos e que nós precisamos ajudar a cuidar, né? O Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, que é localizado no Mato Grosso. Muitas pessoas vão para lá para observar as paisagens, observar os animais. É um lugar lindo, mas que a gente precisa com certeza aí cuidar, preservar, ajudar com tudo o que for importante. E também nós temos o Parque Nacional do Iguaçu, que é aqui em Foz do Iguaçu, pertinho da gente, né? Que tem muitas quedas de água, que é lindo, com certeza vocês já conhecem. Quem não conhece precisa conhecer, porque é um lugar maravilhoso. E também é super importante para a nossa natureza, né? Quem vai lá visitar vai ver que tem os bichinhos, tem coati, tem macaquinho, tem as aves que ficam lá preservadas também. Então, nesses lugares é super importante a gente conhecer e entender que eles são importantíssimos para a nossa natureza. Relato de viagem. Então, entendendo um pouquinho sobre os lugares, aí a gente já vai falar um pouquinho sobre viajar também. Então, nessa aula você vai conhecer um relato pessoal de uma menina chamada Sofia e ela registrou momentos de sua viagem em um diário, tá? Esse tipo de texto conta fatos e experiências pessoais vivenciadas pelo autor dele. Ou seja, por exemplo, eu posso escrever tudo o que acontece durante a nossa aula e isso vai ser um relato pessoal. Ou seja, eu estou escrevendo tudo o que eu vi que aconteceu durante a aula. Ou, por exemplo, se vocês passarem um dia super legal na casa de um amigo e resolverem escrever o que aconteceu na casa desse amigo, também vai ser um relato pessoal. Ou seja, vocês podem escrever sobre o que vocês viveram naquele dia, ok? Pensem se vocês já fizeram isso, vamos pensar como que nós podemos fazer também. Olha só, vou ler para vocês então, né, o texto escrito pela Sofia. Minhas férias. Me chamo Sofia e vou contar um pouco sobre minhas férias de julho de 2019. Eu e minha família fomos para o Parque Nacional da Chapada dos Guimarães. Fizemos a viagem de carro e, por ser longa, meus pais decidiram fazê-la em 4 dias, pois assim conheceríamos outros lugares durante o percurso da viagem, as cidades de Ribeirão Preto, Goiânia e Cuiabá. Saímos de Curitiba no dia 12 de julho de 2019. Conhecemos lugares lindos, mas o que mais me marcou foi a Cachoeira Véu de Noiva, com 86 metros de altura, no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães.
Ficamos na Chapada dos Guimarães durante 6 dias e depois retornamos para casa. Essas férias foram maravilhosas. Então, eu espero que vocês prestem bastante atenção nesse texto, vocês terão atividades relacionadas a esse para escrever. Então, a gente juntou aqui esse tipo de texto, que é o relato pessoal, um tipo de textinho escrito por cada pessoa, e juntamos aí, então, os parques. Ela diz que conheceu esse lugar e conheceu outros lugares também, ok? Então, as atividades que vocês vão realizar junto comigo durante a vídeo ou sozinhos em casa, né? Quem não puder participar, estão entre as páginas 153 e 157 também, ok? Qualquer dúvida, a prof vai estar à disposição. Espero que vocês consigam realizar. Agora eu vou contar para vocês por que essa semana vai ser um pouquinho diferente, vai ser especial para nós. Essa semana nós iniciamos a Semana da Pátria. Dia 7 de setembro nós vamos comemorar o Dia da Independência do Brasil. E para vocês entenderem um pouquinho, eu trouxe aqui um vídeo que nós vamos assistir juntos, para a gente entender um pouquinho sobre a independência do Brasil, e aí nós vamos conversar sobre esse assunto na videoconferência, ok? Desde que foi descoberto por Cabral, em 1500, o Brasil se tornou colônia de Portugal. Em 1808, o rei de Portugal e toda a sua família mudaram-se para o Brasil. O tempo passou e em 1821, o rei decidiu voltar para Portugal. Porém, deixou seu filho Dom Pedro I como príncipe regente do Brasil. Mas Portugal queria de qualquer forma que o Brasil voltasse a ser apenas uma colônia. Porém, Dom Pedro I e o povo não aceitavam essa situação. Foi então que no dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, que Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil com um grito: independência ou morte! Desde então, o Brasil não pertence mais a Portugal, tornou-se um país livre. Muito bem, então esse vídeo era para a gente entender um pouquinho do que aconteceu, né, nesse processo aí do Brasil se tornar independente. Nós vamos conversar sobre isso, vou explicar para vocês detalhes também, mas aqui dá pra gente entender um pouquinho do que aconteceu. Então essa semana será super importante, vamos cantar o hino todos os dias, tá? Mesmo que não, prof, não sei cantar o hino, tudo bem, vamos aprendendo juntos aos pouquinhos, ok? Então a gente vai cantar o hino, vai saber como se comportar na hora de cantar o hino, a questão de postura, a posição de sentido, nós vamos trabalhar durante esses dias também, ok? Beijinho e bons estudos!